Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e quero conversar com vocês um pouquinho mais sobre as danças criativas e a nossa linguagem corporal. Como que a gente consegue se expressar através dos nossos movimentos, dos movimentos corporais do nosso corpo, dentro de uma proposta de dança. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso? Então, olha só, linguagem corporal envolvida nas danças criativas. Vamos entender um pouquinho, entender o conceito do que é linguagem corporal e identificar a relação dessa linguagem corporal com o nosso corpo e com a dança. E aí eu pergunto para vocês, você sabe explicar o que é linguagem corporal? Sabe alguma coisa desse conceito? Será que o nosso corpo fala não só através das nossas palavras, daquilo que nós falamos, né, com a nossa boca, mas através dos nossos gestos? Será que o nosso corpo consegue falar, se expressar? Como que é isso? Como que é essa expressão corporal, essa linguagem corporal? Qual a relação que o nosso corpo tem com a dança? O que acontece quando a gente dança? Será que a gente só se movimenta ou será que a gente também está expressando uma ideia, está se comunicando? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então vamos primeiro entender essa questão de linguagem corporal. Olha só, desde os tempos mais remotos, o ser humano faz uso de gestos corporais para se comunicar. Assim, a humanidade se expressou por meio de movimentos antes mesmo de aprender a falar. Olha que interessante, né? Esse é um conceito bem interessante para a gente conversar um pouquinho. A primeira forma de comunicação que o homem conseguiu estabelecer, que as pessoas conseguiram estabelecer entre elas, não foi a comunicação falada através das palavras, mas foi a comunicação corporal, através da nossa linguagem corporal. Então eu conseguia, através de gestos, explicar a minha ideia, me comunicar com uma outra pessoa. Percebam que até hoje a gente usa essa linguagem corporal. Vê como eu estou aqui conversando com vocês, mas mexendo as minhas mãos. Isso é uma linguagem corporal. Outro ponto que a gente consegue identificar com facilidade a linguagem corporal é quando nós observamos os bebezinhos, que ainda não conseguem falar, mas conseguem se comunicar principalmente com a sua mãe ou com o seu pai, com aquelas pessoas que convivem sempre com esse bebê. Como que ele consegue fazer essa comunicação? Principalmente através dos seus gestos, né? Dos seus gestos, da sua expressão facial. Então ele consegue estabelecer comunicações com os seus pais. Então isso que nós chamamos de linguagem corporal. É uma linguagem que até hoje ela nos acompanha e a gente utiliza muito nos nossos relacionamentos, ok? Então, a gente entende que através da linguagem corporal, o corpo fala. Então a gente pode dizer que cada ser, cada pessoa se manifesta corporalmente não só na sua singularidade, ou seja, expressando o meu eu, mas por pertencer a um grupo social, revela também traços de valores, crenças, sentimentos, uso e costumes da sua comunidade. Ou seja, a nossa linguagem corporal, ela é própria, nossa, do indivíduo, da pessoa, tá? Mas também, na nossa linguagem corporal, a gente revela um pouquinho, ou a gente transmite ideias relacionadas à nossa comunidade, ao local aonde a gente vive, né? Então, os costumes nossos, o nosso costume cotidiano está relacionado também à nossa linguagem corporal. Por exemplo, vou falar aqui de Curitiba, né? O pessoal gosta de comentar que curitibano gosta muito de fila, né? Não pode ver umas pessoas uma atrás da outra que já vai parando na fila. E realmente esse é um costume da nossa sociedade curitibana. Por exemplo, para esperar o ônibus, todo mundo fica esperando em fila. Em outras cidades, não existe muito esse costume de formar uma fila. As pessoas ficam esperando e quando o ônibus chega, elas vão entrando como dá, né? Então, um costume cultural
da cidade de Curitiba é esperar o ônibus em filas, né? Isso revela um pouquinho da nossa cultura, da nossa sociedade, tá? Não deixa de ser um costume ligado à nossa linguagem corporal, ok? Vamos em frente então. Agora a gente já percebeu o que é linguagem corporal, vamos ver como que essa linguagem corporal se relaciona com a dança. Primeiro vamos entender o que é dança. A dança é uma das mais simples e universais manifestações artísticas que existem. Então veja, manifestação artística universal, ou seja, em qualquer lugar do mundo a gente vai encontrar alguma forma de dança, tá? Então os nossos ancestrais mais antigos já dançavam, né? Essas danças estavam relacionadas ao culto, aos deuses da época, né? Agradecimento de colheitas ou agradecimento a uma caça, né? E hoje é muito comum a gente utilizar também a dança nos nossos momentos de festa. Por exemplo, para comemorar um aniversário, um nascimento, um batizado, um casamento. É muito comum, né, durante aquela comemoração, ter um período lá, um momento, onde as pessoas vão dançar para comemorar. Então, a dança, ela é essa manifestação universal e simples, uma das mais simples que existe, uma das mais livres que existe, da arte humana, tá? Além disso, vamos entender um pouquinho mais o que é dança. Ela é uma forma de comunicação através do movimento. Então, quando dançamos, estamos nos comunicando. Estamos também transmitindo uma ideia para outra pessoa. Essa outra pessoa pode estar dançando junto conosco, né? Então, ali há uma conversa, vamos dizer assim, né? Um passando mensagens para o outro. Ou essa pessoa pode estar simplesmente nos assistindo, né? E daí ela está entendendo essa mensagem que nós estamos transmitindo, tá bom? E na verdade, o que consiste em dançar? Dançar consiste em movimentar o corpo de forma rítmica e coordenada. Essa forma rítmica e coordenada, quem nos dá esse ritmo é a música, tá? E a coordenação dos nossos movimentos, ela estará relacionada ao ritmo musical, certo? Então a gente vai encaixando os nossos movimentos, a gente vai encaixando a nossa linguagem corporal, a mensagem que a gente está transmitindo dentro do ritmo da música, ok? Primeira atividade nossa então, vamos ver. Quando você ouve a palavra dança, o que vem de imediato em seu pensamento? Eu quero que você tente definir isso em uma única palavra, tá? Então, nessa primeira pergunta, você vai responder com uma única palavra. Quando você escuta dança, o que vem na tua mente, tá? E depois, o que podemos revelar através da dança? Agora eu quero que você descreva, você vai escrever um pouquinho mais o que nós podemos revelar às outras pessoas quando estamos dançando. Tá bom? Um tempinho para você fazer as suas anotações aí, né? E a gente já volta para continuar a nossa conversa.
Pessoal, lembre de depois compartilhar aí as suas anotações com o seu professor, com os seus colegas e trocar as ideias, né? Tanto da primeira pergunta quanto da segunda, você vai ver que isso enriquece bastante o nosso conhecimento, você sabendo o que os outros também pensam da dança e do que a gente revela através dela, tá bom? Aqui continuamos a nossa conversa falando agora das danças criativas. Então, entendemos o que é linguagem corporal, entendemos o que é dança. Agora a gente vai ver um tipo de dança específico que recebeu o título de dança criativa. O que é uma dança criativa? É uma prática de dança que tem o foco voltado para instigar a capacidade de criação. Baseia-se na organização espacial do movimento e na sua qualidade, ritmo e dinâmica. Então, o primeiro objetivo da dança criativa é fazer com que você seja mais criativo, tá? Então, é para você usar a sua criatividade, né? Ou usar nos seus movimentos. Mas esses movimentos, eles não podem ser totalmente aleatórios, certo? Eles têm que ser criativos, mas eles devem ter uma qualidade de execução, eles devem acompanhar também o ritmo da música, né? Não podemos perder o ritmo nessa nossa ideia de criação. Então, a dança criativa, a proposta da dança criativa é instigar, incentivar a nossa criatividade quando dançamos, mas lembrando que essa criatividade tem que estar dentro, né? Tem que respeitar aqui, se organizar com a qualidade do movimento, com o ritmo da música e com a dinâmica desses movimentos dentro da música, tá? Então, a dança criativa é uma forma de comunicação através do movimento. A gente viu que a dança já tem essa proposta de se comunicar através do movimento. A dança criativa ainda mais, tá? Faz parte da ideia principal da dança criativa você se comunicar através dela, né? Então, a ideia da dança criativa é o de transmitir uma mensagem às outras pessoas, tá bom? A dança criativa traz vários benefícios para o ser humano. Esses benefícios podem ser motores, cognitivos, interativos e inclusivos. Como assim? Vamos entender um pouquinho. Motores, né? Motor tem a ver com a qualidade do meu movimento, o movimento que eu faço, a coordenação desses movimentos. Então, eu vou aprendendo movimentos diferentes, vou incorporando à minha dança movimentos diferentes que talvez eu achasse que eu nem conseguisse fazer, mas através da exploração da dança criativa, eu acabo incorporando esses diferentes movimentos, tá? Por isso que eu melhoro a minha condição motora. Cognitivo, quando a gente fala de cognitivo, o que a gente está falando? A gente está falando das ligações que o nosso cérebro faz com as outras partes do nosso corpo. Então, a gente aprende a comandar de forma diferente a nossa musculatura, aquilo que se movimenta, tá? Então, através do desenvolvimento cognitivo, a gente vai melhorando o nosso rol de movimentos, eles vão ficando mais bonitos, mais refinados. Além de tudo, a gente ainda tem os benefícios interativos e inclusivos. Por que interativos? Lembra que eu falei que a proposta da dança criativa é de transmitir uma mensagem? Então, quando a gente está transmitindo uma mensagem, a gente está interagindo com outra pessoa. Então, a proposta da dança criativa é que ela seja uma dança de interação, que eu transmita uma mensagem para o outro receba essa mensagem, entenda e me dê uma resposta também usando a dança, tá? Então, há essa interatividade, essa união de movimentos. E por que inclusiva? Porque a dança criativa ela tem uma proposta para que todos participem. Essa é uma das ideias principais, tá bom? A dança criativa ela não é algo somente para bailarinos profissionais. A proposta da dança criativa é uma dança para todos. Ok, pessoal? Ainda, olha só, através das danças criativas, a gente pode
desenvolver a descoberta do nosso corpo, do movimento e das suas potencialidades. Ou seja, aprendemos a fazer movimentos que a gente nem imaginava que conseguiria fazer. Todo ritmo pode ser adaptado para a dança criativa. Ou seja, toda música serve para dança criativa, tá? Eu posso escolher um samba, posso escolher uma valsa, posso escolher um rock, posso escolher um rap. Todos esses ritmos, eles se adaptam e podem ser utilizados numa proposta de dança criativa. E ainda trabalha temas básicos de movimento e suas variações. Você não vai começar a fazer o movimento mais difícil do mundo. Você vai começar com movimentos básicos e usando a sua criatividade, você vai variando esses movimentos. Vai construindo movimentos mais complexos através das variações desses movimentos mais básicos, tá? Isso é dança criativa, ok? Segunda atividade nossa, então. A proposta é a gente fazer aqui um circuito de danças criativas, tá? Então, esse trabalho, né, essa atividade, vocês vão fazer com a turma toda, juntos com o seu professor. Então, olha só. Dispor materiais diversos em forma de circuito pela sala ou pode ser pela quadra, pelo ginásio, tá? O espaço que você tiver aí na sua escola. Esses materiais podem ser o quê? Arcos, bolas, cadeiras, caixas de papelão, bastões, colchonetes, tecidos, cordas, tá? Então você vai criar estações. Cada estação vai ter um ou dois materiais. Daí, vocês vão se dividir aí em grupos para que experimente movimentar-se com aqueles materiais. Então, cada grupo vai ficar em uma estação e vai tentar se movimentar, dançar com aquele material. Depois, todos irão realizar suas sequências simultaneamente conforme o ritmo da música, combinando o tempo de troca para outro material. Então, o professor vai soltar uma música e vocês vão tentar desenvolver uma coreografia de dança criativa com o material daquela estação que vocês estão, naquele ritmo de música. Depois de um determinado tempo, todo mundo vai rodar nesse nosso circuito, trocando o material, experimentando um material diferente e também um ritmo diferente, uma música diferente, tá? Então é uma atividade totalmente prática, ok? Eu vou dar um tempo para vocês copiarem aqui o enunciado e depois combinar com o seu professor quando e como vocês vão realizar essa atividade, tá bom? Tempo para vocês, então a gente volta logo.
olha só, pessoal, eu acho que vocês vão curtir bastante fazer essa atividade prática, tá? Não deixe de conversar com o seu professor para que ela realmente aconteça, porque vocês vão achar muito interessante, tá bom? Lembrando que educação física é atividade prática também, ok? Por aqui, vamos dar uma relembrada no que nós aprendemos. Olha só, linguagem corporal é utilizar o corpo e os movimentos do nosso corpo para nos comunicarmos, tá? A dança é uma das mais simples manifestações artísticas e ela tem uma capacidade de comunicação através do movimento. Então, a dança é uma forma de nós nos comunicarmos através da linguagem corporal, tá? A dança é um formato também de linguagem corporal. E a dança criativa é uma prática de dança que tem o foco em desenvolver a criatividade daqueles que estão participando daquela atividade de dança criativa, ok? Muito bem, pessoal. Então, ficamos por aqui. Um abraço para todos vocês. Até a próxima.